Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje a gente conta com a presença do Dr. Renato Neves. O Dr. Renato Neves, que é formado na Escola Paulista de Medicina, fez o seu doutorado lá, tem o PhD também, o pós-doutorado em Harvard University, mas o currículo dele não se limita só à oftalmologia, ele tem muitos negócios dentro da oftalmologia, mas fora dela também, projetos sociais, envolvimento com a parte alimentar, restaurantes. Então a gente vai discutir um pouquinho tudo isso, ele vai trazer um pouco desse insight de quem tem o olho não só na medicina, na oftalmologia, mas também um olho um pouco fora disso, e é isso que a gente vai discutir hoje. Então eu queria dar boa noite ao Bernardo e boa noite ao Dr. Renato. Doutor Renato, um prazer te receber aqui hoje. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, não só na oftalmologia, mas também fora da oftalmologia. Estava batendo um papo bem bacana em off. Eu falei, não, vamos começar logo porque tá muito bom o assunto, não vamos perder conteúdo aqui. Então, obrigado aí pela sua presença, por ter disponibilizado um tempo para vir conversar aqui com a gente hoje. É um prazer aí. Empreendedorismo é assim, é para todos, mas não é para qualquer um, né? Eu sempre falo, tem que ter um parafusinho a menos e tem que ser um pouquinho obsessivo, né? De perfeição. Eu acho que as coisas só dão certo se você capricha, né? Isso aí é um negócio que eu acho que eu já vou dar a mensagem do final, é essa, né? Você tem que caprichar, fazer muito bem feito o que você faz como médico, como pizzaiolo, como padeiro, como restauranteiro, né? Então isso aí é um segredo, né? E nós vamos conversar sobre isso. Então, e buscar essa qualidade, buscar compromisso, né, com o que você está fazendo e tal, acho que é o principal. E aí dá certo, não tem erro. Legal. Pô, e teu currículo no oftalmo, que eu já comentei agora, impressiona bastante. Então fez uma extensa área de pesquisa, projetos pioneiros aí também na área da refrativa, da catarata, né? E a primeira pergunta que vem é, você sempre quis ser oftalmologista ou você tinha uma mentalidade já mais empreendedora e acabou caindo na oftalmologia? Como é que foi esse processo ali? Então, meu avô era médico, clínico geral, meu pai era pediatra, professor da USP, era de neonatologia, né, um dos primeiros, e eu vi o meu pai e tudo e gostava muito, né? Ele era um cara pediatra, né? Super respeitado, adorado. Naquela época, né? O médico era mais respeitável pelos pacientes e ele fazia muitas coisas boas, ajudava muita gente, atendia muita gente sem custo, né? E aí eu gostava de oftalmologia, eu queria ser cirurgião pediátrico, né? Aí chegou um dia, ele estava no clube, chegou um senhor velhinho, falou, Renato, vem conhecer esse menino, esse senhor aqui, meu amigo, tal, não sei o que ele é oftalmo. Aí nem lembro o nome dele, era um senhor mais velho, falou, Renato, você vai ser cirurgião, você vai resolver a vida das pessoas, é um negócio bacana, vai olhar sobre oftalmologia, que você é uma área maravilhosa, que você é clínico, cirurgião, né, e você vai se dar bem. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, e depois o doutor Belmiro era amigo da família, da minha família, nem conheci ele depois, me tratou super bem, e eu resolvi ser monitor de oftalmo, né? E comecei a estudar, comecei a aprender, tal, isso no terceiro ano. Isso, né? Na Escola Paulista. Na Escola Paulista, né? E fui ver cirurgias de catarata que dava ponto, né? Vocês nem viram cirurgia de ponto, né? Na época de vocês, né? E fazia intracapsular naquela época, tal. Eu falei assim, nossa, que bacana, as pessoas enxergando, que eram cegas, tal. E eu comecei a me apaixonar e fiquei, do terceiro ano eu já sabia que era isso, né? Uma coisa de achar legal mesmo, achar se apaixonar, não tem outra explicação, né? Eu gostava muito de tecnologia, eu mexia, programava em DOS, né? Naquela época, tal, e eu era o único, né? Então, acabei ficando amigo do Rubinho, que a esposa dele perdeu a tese que ela fez em DOS, tinha 150 páginas, então ela perdeu, eu estava no terceiro ano, ele foi lá na minha classe, falou, Renato, você pode vir me ajudar? Desesperado, assim. A minha esposa perdeu a tese, né? Aí eu fui lá, fiz um rename doc-bac para doc, isso aí não sei se vocês sabem o que é isso, né? Era uma comandinho de dó, voltou a tese dela, né? E ele ficou super grato, fiquei mais amigo dele e tal. E aí continuei na prova, né? Aí estudei e tal, e passei, fui para oftalmo e sempre nesse negócio de tecnologia que eu gostava tal, e sempre tive uma energia para trabalhar muito forte, né? Quantas pessoas não conseguiam fazer, eu fazia slide, na época eu fazia slides de Codalite, depois coloridos, tal, o pessoal fazia no congresso, chegava ao congresso, eu fiz 4.000 slides, né, enquanto o pessoal ia dormir, eu fazia slide, né, então juntei um dinheirinho, ia todos os congressos, até comecei nos internacionais, tudo fazendo slide, né, então
e fazia tradução também de livros, né? Fazia slide e ganhava um dinheirinho para fazer o slide para as pessoas, era isso? Exatamente. Antigamente era Codalite. O cara começou a empreender já. Não, o cara era terrível. Então, isso eu nunca contei para ninguém, mas então, o Codalite era preto no branco. Fazia uma revelação lá de negativo e ficava preto no branco. E eu tinha uma máquina na escola que imprimia os slides de PowerPoint para você mostrar no projetor de slide. E aí eu aprendi a fazer no meu XT que eu tinha, né? E era... Tô falando grego para vocês, né? E aí comecei a fazer, cobrava $4. Eu lembro que naquela época a gente falava só em dólar, né? Porque o cruzeiro... Nossa, era louco. Então era $4 por slide. Fiz 3.000 slides, 4.000 slides num congresso, foi $16.000. Uma grana... Hoje seria uma grana violenta. Naquela época, hein? Né? Aí fui viajar, levei a namorada pro congresso, era na Bahia, fiquei no hotel bacana, o Meridien, que era o bacana da época, hoje é o Fazano, né? E é isso aí, sem medo de trabalhar, né? Fazia tradução por página, na época ganhava 40 centavos de dólar, né? Então traduzia inglês, tal, direitinho e tal. Primeiro traduzia exames laboratoriais, tal, então, um negócio muito, muito louco, né? E sempre trabalhando bastante, né? Um negócio que eu via o meu pai trabalhava bastante, né? Então não tinha problema, não tinha cansaço. E como que foi essa experiência lá em Harvard? Como que surgiu a ideia de ir para lá? E o que te acrescentou, assim, ter tido essa experiência internacional? Então eu fiz, né, mestrado, né? Hoje em dia nem todo mundo faz mestrado, vai direto para o doutorado. Fiz mestrado, fui o mestre mais jovem lá da Escola Paulista, com 23 anos, eu já era mestre. Depois fiz o doutorado, não fui o mais jovem, mas fui um dos mais jovens, né? E aí tinha um doutorado sanduíche, né? Que você ia pelo CNPq, te dava uma bolsinha enquanto você fazia... e fui fazer imunologia ocular, né? E o meu professor, que era o Foster, fazia imunologia ocular e tratava artrite reumatoide, com afinamento de córnea, aquelas coisas, uveites, né? E eu fazia na Escola Paulista uveite e transplante de córnea. Só desculpa te interromper, esse Foster está até hoje na ativa, né? Eu fiz um curso lá em Harvard de 2018, ele ainda estava lá na ativa. Não, ele assim, apesar de ele ser um cara muito duro, é o maior conhecimento que eu já vi na vida, assim, uma coisa fenomenal. Ele discutia, vinha gente do mundo inteiro, então ele juntava 12 fellows. Parte do uveite também. Uveite, né? E doença imunológica, né? Artrite reumatoide juvenil e tal, que era, né, o pessoal ficava enxergando, né? Eu fui, há pouco tempo, né, de 25 anos depois, eu fui de novo, fiquei uma semana com ele lá, que eu estava aprendendo infusão para doenças imunológicas, né? E eu vi, em 2 dias, 27 birdshots, né? Não sei quantos vocês já viram na vida, Só na prova do CBO. Só na prova do CBO. Sempre cai. Eu fiz na vida real, eu vi 27, né? Acho que eu tinha visto também, assim, para quem fazer o diagnóstico. Falei, incrível, né? O cara... Que é referência nacional, né? Recebe muito caso. Ele disse que vai aposentar esse ano, que ele faz 80, né? Mas eu duvido, né? Porque ele é incrível, com 80 anos mesmo, ele é maravilhoso. E aí fiquei com ele, né? Eu fazia clínica e fazia pesquisa. 50% pesquisa, 50% com ele. E a pesquisa naquela época era o PCR, né? O PCR era manual, tinha 41 passos com pipetagem, com diluição e não sei o quê. Demorou uns 4 meses para eu conseguir fazer um dar positivo ou negativo, porque era muito difícil, né? Não era, né? Ele não tinha o chefe do laboratório era um peruano, ele pipetava 100 frascos em 10 segundos. Não sei como ele fazia, pá, 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 pá. E eu lá, pá, né? Então era bem difícil, mas foi uma experiência incrível também. Eu publiquei lá nos Estados Unidos 32 trabalhos só nos American Journal, Ophthalmology e tal, que naquela época era muito difícil, né? E aí eu voltei para o Brasil, o Rubinho, né, que era ainda muito meu amigo, meu mentor, né, ele que falou, vai para Harvard, esse cara é um diferente, você quer fazer imunologia, quer fazer UVI, ele que me orientou, me apresentou, fui aceito de 40 pessoas que queriam, eu fui um dos 4 que foram selecionados, né, por causa do Rubinho. E o Rubinho estava lá e falou, Renato, tem um negócio que saiu, chama facoemulsificação. Que você precisa aprender que o cara opera, não dá ponto e sai enxergando. É mesmo? Tá bom. Vou lá ver. Aí descobri o Paul Cott, que ficava em Rhode Island, 1 hora de carro de Boston para lá. Toda segunda-feira eu passava o dia com ele. Ele fazia 25 facos. Ninguém sabia que era faco.
E eu ficava com ele sentado no banquinho do lado, ele falava assim, Renato, Mais ou menos que ano que era isso? Só pra ter uma noção. 93. Ele falou, Renato, o que você quer aprender hoje? Eu falei, hoje eu quero incisão escleral. Ele pegava, fazia tunelizada, a lente era de 5 milímetros, né? Então, tunelizada, punha a lente, aí fazia incisão relaxante, que ninguém fazia já, naquela época ele já fazia. Fazia, corneana, fazia corneana, no limbar, tal. Ele mostrava, então aprendi com o cara. E aí em dezembro desse 93 para 94, eu vim para o Brasil, todo mundo saiu de férias, eu vim trabalhar no lugar do Paulo Schor, que estava no meu lugar quando eu trabalhava com o Walton, né? Aí fui trabalhar, dei plantão de fim de semana para juntar dinheiro, porque eu não tinha. Eu vendi meu carro e fui, né? E aí vim trabalhar, dei plantão no Natal, no Ano Novo, tal, aí aproveitei, fui na escola, tinha chegado um Millennium, que era um primeiro faco da Stores, né? Tava lá encostado. Eu falei, Rubinho, posso fazer uma catarata? Uma faco? Ele falou, pode, você sabe? Você sabe? Eu falei, acho que sei, eu só vi, não operei nenhuma, mas acho que eu sei fazer. Aí fui lá, peguei um caso tranquilo, né? Catarata 3 cruzes só, né? Que hoje nem tem mais, né? Fui lá, fiz primeiro PO 2040. Levei pro Rubinho, falei, dá uma olhada. Cisão, né? Escleral, curva que se fazia, né? Ao contrário e tal. Então ele olhou, ficou chocado, o paciente com 20/40 no primeiro PO, era incrível, né? E olho branquinho e tal, né? Aí eu falei, Renato, quando você voltar, você vai ser o chefe da catarata. Eu falei, beleza, aí fui estudar catarata. Lá a gente tinha a Xerox. Você ainda chegou então a voltar para os Estados Unidos depois disso? Aí voltei, fiquei mais, acho que 8 meses, né? E aí voltei em setembro. E aí nessa hora eu fui lá e aprendi a faco, né, raiz, né? Fui lá, o Kelman me deu aula, que é uma que inventou a faco. É o padre, né? Me deu o nome da ponteira, né? O cara que inventou a faco. Ele conta a história, que ele tinha dinheiro numa bolsa para desenvolver o faco com a microincisão, e ele desistiu. No dia que ele desistiu, ele foi no dentista, que ele estava com uma cárie faz muito tempo, ele viu o barulho, ele falou, é isso. Aí ele foi fazer a faco. São histórias antigas aí, né? O pessoal mais jovem gosta dessas histórias, né? Então ele foi, aí fui ter aula com ele, fui ver ele operar, foi só o Steiner, que era o professor, chefe da catarata da Harvard também. Em Boston, ele morreu, né, tadinho, há pouco tempo, aí foi chefe da ESRS muitos anos, tal. Também ia ver operar. Tem vários vídeos antigos da Allergan, da Alcon, que eu estava em todos os vídeos, junto com o Steiner, preparando. Então, me desenvolvi mesmo, voltei, né? Só que quando eu voltei, já estava todo mundo fazendo faco. Era o Arnaud, o Lincoln, né? E estavam começando lá. Aí voltei e falei, bom, não vou ser chefe mesmo, mas vou ensinar os meninos. Aí peguei 5 meninos, um para segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e na sexta. E ensinei, né? Para cada um ensinar no seu dia os fellows de catarata, né? Isso aí foi. Então foi, né, eram 5, viraram 25, viraram 125. Aí foi rapidamente espalhando. E foi espalhando, né? Então foi legal. Isso mais ou menos 93, 94. 94, que foi a volta. E nessa época você já se instalou no Brasil e começou a trabalhar aqui também. Aí comecei a trabalhar. Nessa época, né, você volta muito afiado, né? Então, ainda mais em imunologia, que ninguém sabia. Quando eu vi um caso, né, uma uveíte, tinha citomegalovírus, com as AIDS, na Fazia época. manda pra mim. Né? Não. Na escola mesmo, não tinha consultório, não tinha nada. Aí trabalhando, voltei a dar plantão sábado e domingo, né, que era assim que a gente ganhava dinheiro, né. E aí voltei trabalhando. E quando que foi essa transição, assim, para começar a parte de empreendedorismo, no sentido de abrir a sua própria clínica? Como é que foi quando você abriu o seu consultório lá? Como que começou essa parte, assim? Então, a minha avó deixou uma casa para os netos, né? E o meu irmão era médico, ele reformou, o meu irmão é mais velho que eu, era urologista. Ele reformou, tal, eu fiquei com uma salinha lá, e o meu pai me deu um refrator, uma lâmpada de fenda e o cadeira e coluna, né? E aí comecei a atender os amigos que queriam fazer lente e tal, não cobrava, né? Aí consegui um Sul América na época, que era um convênio e tal. Meu pai, que era médico, mandava os clientes também. E devagarzinho a gente foi. E a gente, nessa época da faco, né, o Marcelo Cunha me convidou para a gente montar um serviço de faco dentro do Hospital 9 de Julho, que não tinha hospital geral, né, a história é bem comprida, né, não tinha hospital geral,
que fazia cirurgia de catarata para as pessoas que já estavam aprendendo. Isso aí já era 95, 96, né? E aí ele me convidou, eu tomava conta de tudo, funcionando, não funcionando e tal, e a gente começou a fazer faco. Aí, em 6 meses, estava fazendo 400 facos por mês dos médicos que vinham. A gente fez curso, trazia os médicos. Então, foi o primeiro centro de catarata que tinha. E, a partir disso daí, a gente comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né, com esse serviço aí, até o dia que eu ganhava 25 mil reais por mês, né, que era um salário bom e tal. Aí eu morava nos Jardins, passei na frente de uma casa na Avenida Brasil, olhei e falei assim, putz, eu vou abrir uma clínica, né, com um centro cirúrgico ambulatorial, que era minhas duas coisas que eu queria, um centro cirúrgico ambulatorial e uma ONG, né, eram as duas coisas que eu voltei dos Estados Unidos que eu queria fazer, e a clínica, lógico, né, quando desse. Aí passei, quanto era o aluguel? 25 mil. Eu falei, putz, eu ganho 25 e vou gastar 25. É só pirado mesmo que faz essas coisas, né? Hoje eu não deixaria o meu filho fazer e tal. E aí fui lá, aluguei, né? Tava reformado, era o showroom da Brastemp. Tinha acabado de reformar, tava arrumadíssimo, bonitinho e tal. Comprei um faco, comprei um microscópio, uma mesa e o meu consultóriozinho ficou naquela sala lá que eu Fez atendia. só centro cirúrgico, então, lá. Fiz o centro cirúrgico e uma sala. Eu tinha 6 salas de consulta, né? Que eu tenho até hoje. E só que aquele equipamento que eu tinha, eu coloquei lá. E aí, por sorte, o meu pai mandou um amigo, falou, esse aqui você não pode cobrar, que ele é duro, né? E ele era da comunidade libanesa, né? Não cobrei e tal. Ele falou, Renato, eu te agradeço, eu vou te mandar uns amigos. Aí ele mandou a comunidade libanesa inteira, inclusive o Paulo Maluf, que era, na época, prefeito, ele veio operar a catarata comigo. Saí no jornal, no Estadão e tal, aí foi, né? Aí vai, né? Então a gente aí começou a crescer no boca a boca, que era essa história. Os outros médicos, né, tinha que dar ponto, aquela história toda. Não, o meu deitava lá, saía enxergando, né? Cirurgia sem ponto aí. Sem ponto. Nessa época tinha muita gente fazendo extra ainda, né? A maioria era extra. Maioria. E aí quem fazia faco começou a se destacar bastante nessa época, imagina. Então, resumo assim, que ele teve uma ideia que trouxe de fora, algo inovador que ninguém estava fazendo e acabou se destacando por isso também, né? Eu falo sempre assim, tem alguns trens que passam na medicina e na oftalmologia. Então, por exemplo, a injeção para DMRI, né, é um trem que muitos retinólogos pegaram, que fazem 80 por mês, 100 por mês, 500 por mês, o pessoal faz mesmo e funciona, e é uma coisa que não tinha antigamente, só que se você é o pioneiro e você entende o que você está fazendo, você vai junto, você leva, né, as pessoas junto, vão atrás de você, né, então são os trens, né, aí veio o trem da cirurgia refrativa, né, esse aí eu já tinha voltado, não tinha ainda quando eu fui e tal, e eu falei, putz, eu vou pegar esse trem, né? Aí eu fiz uma coisa que quem quiser aprender tem que fazer. Você vive isso 24 horas por dia. Vai em todos os cursos aqui no Brasil, vai na Ascars, eu ia no curso desde os residentes, deu de complicações, eu passava o dia aprendendo. O congresso é bom por causa disso, principalmente esses americanos na época que... Põe a mão, né? Ele tem muito disso aí. Não, tudo. E aí a gente montou um grupo, né, e comprou o segundo laser, eu tinha um 10º desse grupo, né, e compramos o segundo laser, que ficou lá no 9 de julho mesmo, no hospital, e aí... Ele pegou o boom do LASIK. Peguei o boom do LASIK, né, eu cheguei a fazer, a nossa clínica fazia 1.000 olhos por mês, e 200 cataratas por mês, naquela época em 96, 97, então era um volume grande, né. Bom, e aí vem os reveses, né? Eu sempre falo que a gente é um banco imobiliário, né, de oftalmologia. Então, lembra aquela carta do reveses? Aí o Serra virou ministro, né, e falou assim, a cirurgia de miopia aqui é acima de 1 grau, agora é só acima de 7, né? E de 1.000 cirurgias foi para 50 de um dia para o outro, né? E aí esse foi o primeiro... Aí da ponto de vista de convênio isso, né? Isso é lobby de convênio, para não pagar, porque começou a crescer muito e todo mundo queria fazer, né? Então você fazia... Era um volume tão grande que às vezes você deixava de cobrar um ou outro, não tinha problema, porque era um volume que você tinha que fazer. E eu falava para as meninas, vamos trabalhar, que um dia vai acabar, né? Porque tudo muda. E as minhas ganhavam por olho também, né? Tinha um fixo mais uma comissão. Então, compraram carro, compraram casa, né? Então, foi legal, né? Foi um volume grande.
da época, mas foi o primeiro tombo que eu tomei na vida aí, né? Porque eu tive, naquela época eu já tinha 7 clínicas, tinha em Santos, Campinas, Guarulhos, O crescimento foi muito ABC. rápido, então, Em né? 2, 3 anos você faz tudo isso. E opera, de repente o cara fala, ó, dos 1.000 vai virar 50. Era tudo de convênio ou também tinha SUS nessas clínicas Era aí? tudo convênio, e eles brigavam entre eles, né? Bradesco, com a Sul América, com a Mil, eu vou dar a cirurgia tal, para tirar do outro, aí resolveram, acho que fizeram um lobby, vai tirar esse negócio Sim. da obrigatoriedade. Eu ainda achei que uns 6 meses que eles iam voltar atrás, porque os pacientes estavam bravos, né? As empresas tal, mas Essa relação com o convênio ela é sempre bem complicada, né? Hoje em dia o pessoal tem dificuldade para credenciar. Naquela época era mais fácil credenciar, mas também tinha essa questão de lobby, ou também era difícil credenciar na época. olha, credenciar a QI. Hoje nem com QI, hoje você não sabe nem com quem você fala no convênio, que muda, um vai para lá, vai para cá, tal. Então você conhece alguma pessoa, nem até um assunto burocrático, tem que trocar um endereço, tem que trocar um documento, alguma coisa, você não sabe nem quem está mais lá, né? Então se quem está tomando conta da gente, é a doutora tal, né? Você encheu de médico, né, trabalhando em convênios também e tal. Aí entrou uns oftalmologistas também que iam lá para saber o que eles podiam fazer para cortar os custos das clínicas e tal. Então E paralelamente a isso, você também estava na Escola Paulista ou já tinha saído de lá? Então, eu saí, teve um concurso lá que eu não passei, né? E aí tava tudo isso acontecendo, eu cada vez fui indo menos. Aí ia uma vez por semana, tal, e depois eu parei, porque aí comecei a trabalhar, aí era trabalhar a sério, né? 1.000 cirurgias por mês não é brincadeira, né? E tem essas aquisições de clínica. Conta pra gente como é que foi esses processos. Você comprou algumas clínicas prontas, inclusive algumas clínicas bem grandes, né? Sevintal foi recente. O primeiro que eu comprei foi a parte de convênios do Tadeu Civintal, porque ele é um cara que tem um nome né, muito grande, ele não queria atender convênio, né? Ele tinha o SUS dele, que era muito importante, e tinha a parte particular porque ele não dava conta. E convênio você tem que ter estômago também para saber como fazer e tal. E aí ele quis vender, eu comprei, né, abri uma clínica perto da Paulista, que era perto da dele, chama Instituto dos Olhos, tem até hoje também. E aí, mais para frente, eu comprei um hospital, que era um hospital ambulatorial não oftalmológico, aí já virou o fora da oftalmologia, né? Que era um negócio que eu via nos Estados Unidos, a tendência de ter cirurgias ambulatoriais, que o paciente ficava 3, 4 horas e fazia muitas cirurgias por mês. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha 28 leitos só nesse hospital, só que eles rodavam 4 vezes durante o dia, né? Então, tinha cirurgia 6 da manhã, meio-dia, às 6 e às 10 da noite. Então, rodar, às vezes nem ia para o leito, porque eram E cirurgias. essas aquisições foi no começo dos anos 2000 também, do Tadeu Civital e dessa Tadeu outra aí? Cimental tem uns 10 anos, Ah, né? tá. O hospital tem uns, acho que 8 anos, né? E recentemente o Tranjan, que era o meu principal concorrente, ele resolveu se aposentar e estava vendendo a clínica para os grupos aí grandes de tal, e ele achou que era pouco, tal. Fui lá, fiz uma proposta melhor e ele acabou vendendo para mim. E a gente foi muito legal porque você juntou né, você tem um financeiro só, você tem um compra só, você compra muito mais, tal. Isso aí acabou alavancando as duas, E né? você que é o administrador ou não? Você só é o cara com a visão? Você tem uma equipe muito grande de administradores? Como que funciona isso? Não, Para gerir isso tudo? a minha vantagem, a única vantagem é que eu sei tudo o que acontece. Isso aí é um negócio que, por exemplo, se um gerente falar para mim aconteceu isso, e o outro gerente falar tem uma diferença de dinheiro ali, eu consigo juntar as duas informações e ver o que está acontecendo. Porque às vezes um não sabe do outro, né? Então, isso é uma qualidade que eu tenho de prestar atenção em tudo bastante, né? Agora, é muito importante você ter pessoas melhores que você. Isso aí quando você tem um nívelzinho de faturamento, você tem que procurar isso. E eu tenho hoje um financeiro administrativo que funciona independente de mim. Então, às vezes, eles até me ensinam, eu fiz coisas erradas, que a gente acaba fazendo coisa errada, tal, né, de pagar imposto errado, isso aí é do passar. Então, a partir dos momentos desses erros, né, então agora eu tenho um controller, né, eu tenho um diretor financeiro, eu tenho um diretor de marketing, eu tenho, né, porque antigamente era as duas senhoras, né, que tomavam conta, tal, mas não tem aquele negócio de, né, hoje no hospital eu tinha um economista, que era
que era o diretor administrativo, tal, que ele era muito melhor que eu para fazer uma planilha Excel de 35 abas, né? Primeiro que eu não tenho tempo de fazer, segundo que eu não sei e terceiro que eu não leio. Então, é difícil, né? E qual que é o nome do grupo? É iCare? Então, são 3 grupos, vai, que a gente hoje fala Grupo Neves, né? Que é tudo meu. O grupo iCare é o de oftalmologia, tem o iCare Hospital de Olhos, o Neves Center, o Instituto dos Olhos, a Clínica Tranjan e o Hospital de Olhos Jardim Europa, que é um hospital ambulatorial separado, e a Fundação iCare, né, que é a parte de beneficente. E aí o SARRA, que era era um centro de fusão mais o hospital, que esse aí que eu vendi, né? E a parte gastronômica, né, que é o Grupo Lute, que hoje são 4 restaurantes, né? Então, isso a gente fala depois, né? Depois. Bom, eu quero ainda entender, cara, é muito grande esse negócio, o cara tá concorrendo com o Fleury, com o sozinho, né? Qual que é o tamanho desse negócio hoje em dia, em termos de quantas consultas faz, quantas cirurgias, somando toda essa parte de oftalmologia, assim, do que você A gente faz administra? continua nessa média de 200 cirurgias de catarata, mais ou menos, umas 150 laser e umas 8, 10 mil consultas por mês, né? Esse daí. A gente atua, né, em os convênios particular, tal, a gente atende praticamente todo mundo. A gente tem até um setor chamado doutor de olhos, que é tipo um doutor consulta. Principalmente as pessoas que perderam o convênio, que estavam com a gente e tal, eles pagam um valor menor e tem os mesmos exames, etc. E a gente atende para não perder, né, numa área diferente, tal, mas faz a mesma qualidade de atendimento. Então, isso aí é um jeito de você ajudar as pessoas também. E são 40 oftalmologistas que você tinha falado, mais ou menos, 40 trabalhando oftalmologistas, né, que vão. Eu gosto de subespecialistas, né, que são só em glaucoma, só em retina, tem os gerais, né, que fazem tudo, mas a gente tem os seus especialistas para você fazer bem feito, né? Então, por exemplo, tem a doutora Lilian, que é a chefe da retina. Então, quando a gente tem um caso, né, que vai da retina até para cima, a gente faz juntos, né? Porque não dá para eu saber tudo de retina, nem ela de cor. Então, a qualidade melhora muito. E você ainda atua bastante como oftalmo. Ainda tem uma parte assistencial importante. Eu atendo toda terça, quarta e quinta, né? Eu tirei segunda e sexta, primeiro para viajar e segundo para fazer parte administrativa, reuniões, gravar podcast, hoje é segunda, né? Então eu tirei esses 2 dias há pouco tempo, né? Nem tanto tempo assim, mas mais para você poder no verão, né, ir viajar na quinta, né, ou para praia, fazer uma coisa mais tranquila, tal. E na segunda, principalmente fazer reuniões, né, ver análise dos números, tal. Isso a gente tem que tomar conta também, né, fazer o negócio. E a gente, né, o que eu estava ressaltando, né, então você tem uma equipe, né, então montei um financeiro que hoje funciona para todas as outras empresas também. Então, por exemplo, eu resolvi, né, abrir uma outra empresa, uma outra coisa. O meu financeiro cuida. Às vezes eu ponho mais 1 ou 2 funcionários, o jeito de fazer é o mesmo. Isso tanto para a tua parte gastronômica como para a parte oftalmológica. Isso. E qual que é o objetivo de longo prazo do Grupo Neves, assim, da parte oftalmológica ainda? Assim, continuar crescendo, fazer outras aquisições, abrir outras clínicas? Você pensa em vender para um desses grandes grupos? Qual que é o seu grande objetivo, assim? Olha, o meu objetivo é fazer bem feito. Esse é o número 1. Né? Eu não pretendo, né, essa venda que eu fiz com o Fleury, eu fiquei um pouquinho decepcionado, né, porque eu nunca tinha vendido nada, né, só tinha comprado. Eu gosto mais de comprar mesmo, né. O meu advogado até de vez em quando ele liga para mim, você não vai comprar nada, tal, porque vender ele sabe que eu não gosto, mas não vai comprar nada, que nós temos para fazer, precisamos arrumar isso, arrumar aquilo, que é meu advogado há 35 anos também, amigo de infância. E a gente, eu não vejo assim, vender, ainda mais nas condições que estão sendo apresentadas aí, que a história, você compra um negócio que vale 100 e você paga 50, na hora que você for vender, se você vender por 120, foi um belo lucro, né? Então o negócio, eu acho que o oftalmologista não está preparado ainda para vender as coisas, né? A gente é muito cru, né? A gente tem o médico tem, principalmente o oftalmologista, que é mais privilegiado, a gente tem um poder só, que é estudar. Né? A gente aprendeu a estudar. Então, se vocês quiserem estudar
parte financeira, a parte de impostos, a gente consegue, né? A gente aprendeu isso. Eu falo que o meu superpoder é estudar. Então, eu fui fazer o jardim da minha casa, fui estudar o que você põe na sombra, o que você foi fazer. Então, é um negócio, fazer pizza. Eu tenho um livro que é um livro químico da pizza. Eu sei fazer pizza, um dia vocês vão lá, eu vou fazer para vocês. Né? Então, eu faço uma fermentação com uma farinha especial com a água congelada, tal, que chama biga, que pouca gente conhece, até no Brasil os pizzaiolos não conhecem, né? E a nossa que a gente faz lá no Lute. Então, eu digo isso, a gente tem esse poder de estudar. Então, tudo vocês podem estudar, porque é o mesmo jeito. Então, estudar administração, imposto, aplicação em CDB ou ações, etc. Tal, isso aí eu acabei estudando também um pouquinho. E eu sei que um jeito de você investir o dinheiro que você ganha não é só você pôr em ação, pôr em renda fixa, não é você comprar uma outra coisa que não dependa de você e que funcione. Né? Então, vocês vão me perguntar, por que você é louco? Você abriu um restaurante? Né? É um investimento. Né? Tem objetivos financeiros. Não é só para fazer pizza, não só fazer em casa. Né? Então, é mais ou menos isso, né? O jeito que eu penso. Interessante. E, assim, a gente tem muita... A nossa audiência, ela é bem jovem, em geral, assim. Muita gente está começando a carreira, muita gente está montando um consultório no Brasil inteiro, né? A gente tem uma audiência bem bacana, assim, em outros centros também. O que você daria de conselho para essa pessoa que está começando, assim? Ainda tem espaço para abrir o consultório próprio? Ou você acha que está muito complicado, está muito saturado? A pessoa deveria tentar fugir de convênio porque o convênio está muito difícil? Ou você acha que na oftalmologia Fugir do oftalmo, né? é muito difícil você se dar bem só no particular? Assim, qual que seria o conselho que você daria para quem está começando, assim? Bom, primeiro que oftalmologia é maravilhoso, né? Eu sou apaixonado, eu acho que a gente faz é coisa que vem de Deus mesmo, tá? Um negócio que é fora do comum, você fazer as pessoas enxergar, você dar o bem para as pessoas, tal. Então, quem escolheu isso realmente é privilegiado, né? Para você ser, eu primeiro queria dividir entre ser empreendedor ou ser empregado, né? Empreendedor não é para todo mundo, tá? Tem que ter um estômago, tem que estar preparado para quebrar, tem que saber outras coisas que não oftalmologia, então tem que entender de imposto, de lei trabalhista, de aluguel, tem que ter um advogado bom, tem que ter um contador bom, tem Não que é ter uma só de equipe 9 às boa. 18, né? Tem que levar os problemas para casa, tirar férias, a empresa está rodando do mesmo jeito, né? Você sabe que eu aprendi depois dos 50, eu estou com 57, né? A meditar. Né? E eu aprendi que a meditação te dá a possibilidade de você ir dormir e desligar os problemas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Você falar assim, agora eu vou dormir. Tchum, desliga todo aquele problema que você está, o mesmo da família, alguma coisa. Tchum, vai dormir. Dorme bem, que é importante, né? De manhã você está pronto para brigar de novo, né? Então, a primeira coisa assim, você pode ser empregado, ganhar bem, um lugar que te respeitem, que te tratem bem, que te valorizem. Isso aí é uma coisa que eu tento fazer. Todo mundo que trabalha comigo, desde o mais simples até ao mais PhD, é assim, é respeitado, recebe direito, recebe no dia, recebe bem, né, dentro de um negócio. E às vezes é suficiente para você. Você não precisa ter a preocupação do 13º que vai vir agora, que eu estou preocupado, né? Que pós-Covid aí, né? O Covid foi muito difícil. Imagina, a gente ficou 4 meses parado, tentou fazer teleconsulta, videoconferência, nada, né? Fizemos 2, para você ter uma ideia. Fizemos post, Instagram, impulsionando, nada, 2 consultas. Então foi muito difícil, né? O governo ajudou um pouquinho com aquelas coisas, tal, mas foi bastante difícil. Não tinha empréstimo no banco, a gente teve que fazer, né? Então foi difícil. Então, você pode ser empreendedor ou não. Empreendedor é uma montanha-russa, né? Aqui no Brasil, então, é maravilhoso, né? Imposto, né? Você não sabe o que vai acontecer, que ministro da economia vai ser, sobe, Petrobras dava 40% de retorno, agora não dá nada, vai dar nada, tá? Então, é aquele negócio. Então, você tem que ter estômago, tem que ter jogo de cintura muito grande e tem que aprender. Eu acho que tem que ter um mentor, né? Não precisa ser oftalmologista, mas alguém que te ensine a parte empresarial, a parte estudar, fazer curso, mesma coisa. Intensivão para você saber alguma coisa. Network, muito importante, quem vai te levar Você não vai fazer networking nós 3 aqui, porque todo mundo vai mandar cliente para você, né? Mas network é importante. De quem você vai receber os pacientes, convênio particular, depende muito. Tem cidades que estão
10 anos atrás de São Paulo. Então tem lá a Unimed, você consegue Unimed, seu pai tem, então vai lá e atende Unimed, que é o que é a regra da cidade. Aqui em São Paulo já está numa fase mais difícil. O pessoal atende particular, cobra mais barato, né? Faz um volume, pega cirurgias em volume para ganhar pouquinho e fazer bastante. Isso aí quando você é jovem, né? É mais fácil. Quando você é mais velho, eu já não aguento. Mas as meninas, cirurgiões que a gente tem lá, por coincidência, são todas mulheres, né? As de catarata, elas aguentam lá. Boa. Eu fazia 39 cataratas num dia. Saía com espasmo de acomodação, né? Com dor do pescoço e tal. Depois ia fazer massagem, né? Então não dá pra fazer ginástica, né? Então a minha época era isso aí. Hoje em dia eu faço 10, 11, tá bom, né? E olhe lá. Não é fácil, não. E eu acho que antes de entrar na parte dos outros negócios que tem do empreendedorismo, além da oftalmologia, contar também acho que do trabalho voluntário e também tem aquele o Aging, como é que é o nome? Aging Institute. Institute. Isso. Como é que funciona esses dois? Qual foi a motivação? Então, como eu falei, duas coisas que eu queria trazer dos Estados Unidos que eu vi. Lá nos Estados Unidos todo mundo ajudava, né? Tinha uma parte que era muito forte de ajudar as pessoas. Lá é bom que você desconta no imposto de renda, né? Então você faz a doação do seu imposto no fim do ano, você pode dar acho que 10%, aí você dá para a causa que você gosta. Mas eu me sentia na obrigação, ainda mais nessas épocas de volume, né, de ganhar bem, então, de devolver. Aí montei a Fundação iCare, que é o nome da clínica da primeira que eu tinha, e comecei eu mesmo custear esses atendimentos, porque ninguém ajudava nada, o SUS, na época, a gente tentou credenciamento 5, 6 vezes no SUS, você não podia tirar do outro para dar para você, né? Cada um tinha a sua verba, você não podia tirar, eu fiquei esperando. Tentei comprar um SUS, também não consegui e tal. E fui tentando, e resolvi, vou bancar eu. E a gente acabou atendendo 50 mil crianças, né? Tem um caminhãozinho, ia nas creches, as creches iam lá e tal. A gente dava óculos, né? Para as crianças, fazia cirurgia, fazia tampão, fazia tudo. Fizemos vários tratamentos de autismo, que era miopia de 8 graus, 9 graus, estava criança fazendo tratamento de autismo, era miopia simples, né? E casos, assim, muito, muito bonitos de ambliopia que você tratou, tal. Então, a gente acabou fazendo. E na catarata também, a gente colocava dentro do dia de cirurgia, colocava alguns casos também para a gente operar. Pessoas indicadas, a gente ia em asilos também, fazendo, e fizemos acho que 4 mil cirurgias de catarata aí desse jeito, né? Agora a gente deve fazer no interior de São Paulo, aliás, vou convidar aí os seus ouvintes aí, quem tiver com uma mão boa, quiser ir lá operar com a gente e tal, mandar um direct para mim no Instagram. Pode falar isso? Bom, não pode. Eu falo para você não falar isso, que ia chover, gente. Eu quero fazer catarata. Manda direto. Não, mas não é para você aprender, entendeu? Não, eu falo, meu Instagram nosso é Renato Neves MD, tá? E você manda lá um direct, você tem que ser um bom cirurgião. Isso aí é um trabalho, é um emprego, não é para você aprender. Tá? É o pós-fellow do Milton York, é o pós-fellow. Fez o pós-fellow, vou ligar pro seu chefe, perguntar quanto cirurgia você fez, se você é bom e tal, ligo mesmo, pessoalmente, e te escolho. Tá? Então a gente está com um projeto para fazer no interior aí pro ano que vem, então... Muita catarata, então. Muita catarata. E é engraçado que tem tantos aí, né? Até eu soube que São Paulo teve que chamar um pessoal da Bahia para fazer cirurgia há um tempo atrás, porque eles não estavam dando conta. Tantas cataratas tiveram, né? Mesmo por causa do Covid e tal. Então foi difícil aí. Então fiz um jabá aí, desculpa. Não tem né? Mas o pessoal vai gostar dessa informação. Vai chover. Nossa, tá ferrado, cara. Vai chover mensagem no seu direct. Vai ter que arrumar cirurgia para todo mundo. Mas e como que foi essa ideia desse Aging Institute aí? Explica pra gente como que funciona. Depois que eu fiz 50 anos, né? Eu comecei... Né, eu tenho 3 filhos, né, comecei a falar assim, putz, eu trabalho feito um animal, dói as costas, tô gordo, né, não faço ginástica, não tenho tempo, tenho estressado, tal, não dói, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, vou me cuidar. E aí fiz isso há 7 anos atrás, fui para os Estados Unidos e descobri umas clínicas que estavam começando essa parte da parte integrativa, né, e da parte de bem-estar, e medicina do estilo de vida. Né? E comecei a entender, emagreci 20 quilos, para vocês terem uma ideia, ganhei 3 de massa, né? Comecei a dormir, aprendi a meditar tal, e
e isso evoluiu muito, tanto lá fora, né, dentro parecia um pouquinho já, e nas clínicas, um dos amigos lá da Harvard, ele está na clínica de lifestyle, né, e medicina funcional da Harvard também. E aí visitei, conheci e tal, e achei muito legal porque você cura doenças, né, que são doenças do seu estilo de vida. Então, diabetes, hipertensão, câncer, são doenças que você mudando o seu estilo de vida, você previne que elas apareçam. Que eu acho que é a medicina do futuro que o pessoal tem falado é esse. Mas na Harvard, em Stanford e na Mayo Clinic, eles estão cada vez mais investindo nisso, né? E isso aí para mim foi tão interessante, porque qual que é o seu inimigo número 1? A inflamação. Então a gente faz tudo para o corpo não estar inflamado, né? Então, desde passar fio dental para você não ter gengivite, né, inflamação no corpo, até suplementos que você usa, alimentação não inflamatória e tal, para você fazer. Então, eu juntei uma neurologista especialista nisso, que também entende um pouco de flora intestinal e de sono, especialista em sono, uma cardiologista, uma endocrinologista e uma médica de esporte, né? E aí, juntando tudo isso, a gente faz um tratamento que as pessoas... Então, você vê, né? Tem um amigo de infância que estava gordo, cansado, chato, de mal com a vida, a mulher só brigava com a mulher, tal. A vida dele em 3 meses mudou. Tá magro, forte, disposto, simpático, né? E de bem com a vida, tal. Tem uma psicóloga também, especialista nessa parte aí e tal. É mais profundo o negócio. De saúde, então eu achei que tinha uma relação com o olho, então não tem, é uma relação com essa bem-estar geral. A gente tem a Lívia, que faz a parte de oftalmologia dentro do Age Institute, que ela faz até, por exemplo, o negócio da luz azul. Tem gente que não dorme, passa o dia no computador, seu tem filtro azul, né? Então passa o dia inteiro no computador e não dorme, né? Dorme 3 horas. Então, você filtro azul, faz análise do sono, tem a apneia do sono e tal, e vai mudando as pessoas, né? Então, a gente lançou, você perguntou do olho, quando saiu a degeneração macular senil, a gente montou o Aging Eye Institute, que seria uma parte do olho mesmo. E começou a fazer posts sobre a degeneração macular, né? Então, a gente faz, não sei o número exato, mas faz várias injeções tal, que vieram desde então, né? Que é um jeito, é um marketing, né? Você especializar no idoso, que tem diabetes, também tem... foi o primeiro flerte aí com o idoso, né? E a gente agora está nessa que não é para o idoso, é para o cara que já tem 35, 40 anos, mas está fora está se encaminhando para durar 60 anos, né? A gente quer chegar nos 100, né? Que é o que a genética permite, né? Agora acho que a gente podia falar um pouquinho da parte assim que me deixou mais curioso, essa questão de você ter ido empreender, né, em várias áreas, assim, em empreendimentos fora da oftalmologia, principalmente aí no ramo de alimentos, né, de restaurantes. Você estava contando pra gente, né, que era uma ideia de gerar renda sem você precisar estar presente lá e tudo mais. Então, quando que começou? De onde veio a ideia? O Rubinho veio aqui e falou que você adora pizza, né, e tal. Foi aí que deu a vontade de abrir. Conta pra gente aí como que foi. Então, assim, eu li um livro, uma vez chama A Semana de 4 Horas, do Tim Ferriss, né? A Semana de Trabalho de 4 Horas. Então, ele viajava pelo mundo. Então, por exemplo, ele foi para Buenos Aires, ele começou a fazer curso de tango para concorrer depois de 6 meses no campeonato de tango. E ele montou a vida dele para ele ganhar dinheiro à distância. Então, ele tinha uma secretária na Índia, ele vendia um suplemento, o suplemento ele explica como ele fez, tal. Então, ele ganhava o dinheiro, só que morava em Buenos Aires, que era baratíssimo em relação ao dólar, e tinha uma mini férias, né? Então, eu falei assim, putz, o cara ganha dinheiro sem trabalhar, né? Isso aí, para mim, foi a grande objetivo, né? Então, aí, primeira coisa que nessa época que eu comecei a fazer ginástica, etc., surgiu o CrossFit, né? E aí comecei a fazer, estava bem, eu era, sei lá, tinha 100 pessoas fazendo CrossFit no Brasil, né? Eu estava treinando, tal, eu era o 12º Master do Brasil, tal, estava fortão, né? E aí chegaram para mim e falaram, Renato, você não é médico, tal, tem um cara que quer trazer um suplemento super famoso lá do CrossFit, que é o patrocinador, chama Progenix. Eu falei, deixa eu ligar para ele, liguei para o cara, tal. E aí registrei no Brasil e comecei a trazer o suplemento, né? E aí
o dólar era 2,5 e tal, começou a vender pra caramba, era qualidade Isso boa uns mesmo. 10 anos atrás, mais ou Menos, menos. uns 6 anos atrás, né? E aí comecei a trazer, comecei a vender tudo, aí trouxe uma joelheira que era própria de CrossFit, uma munhequeira que era da Rock Tape, aquele tape, sabe, de põe no... sei. O pessoal usa hoje em dia e tal. E aí fiz uma loja virtual e comecei a patrocinar os congressos. Falei, essa é perfeita, a loja funciona sozinha, eu só faço a importação, tem meu financeiro que faz tal. Bom, vamos lá. E aí vendeu pra caramba, foi bem pra cá, e o dólar começou a subir, né? Chegou nos 5,50, 6, estragou tudo, porque aí ninguém queria mais. Vinha o pó chinês, que você não sabe se tinha proteína de grilo, do que era, mas era proteína. O nosso chegava a R$300 e o chinês era 60, né? Então acabou a brincadeira e fechei a empresa, não tomei prejuízo, fechei rápido, né? Na hora que eu vi que não ia dar certo, foi uma boa. Então foi a primeira experiência aí no CrossFit, foi legal. E depois comecei um monte de gente se machucar do CrossFit e tal, parei o CrossFit, né? Mas eu só falava de CrossFit, vocês conhecem, só fala disso, só doença mesmo. CrossFit e atleta são dois... Agora é o beach tênis, né? Beach Que é o novo CrossFit, é o beach Beach tênis. tênis, o pessoal sai e vai beber, né? Vão lá no Lute beber depois. E aí depois, assim, eu e a minha esposa, a gente gosta muito de viajar e começou a ir para a Itália, né? Várias vezes, fomos para Nápoles 2, 3 vezes, então a gente ficava chocado como a pizza era boa e como você comia um macarrão ou comia um prato, era maravilhoso, não passava mal. Aqui você vai lá, ia no restaurante, você come um macarrão, a barriga estufa, tá mais velho, né, que nem eu. Acorda à noite, tem que beber água, tal, então era um desconforto muito grande. E eu falei, mas por que lá na Itália você come um macarrão, você vai dormir e ainda dorme gostoso, né? Qual que será o segredo do negócio, né? E a gente começou a ir em alguns restaurantes, fomos dos melhores lá da Itália, começaram a estudar, e a gente chegou à conclusão que era o ingrediente, tem que ser ingrediente sem parte química, ingrediente original mesmo, e o jeito de fazer, né? Então tem uma massa chamada carbonara, vocês conhecem? Tem. É com ovo e queijo, e bacon, e pancetta. E aí é uma missa só isso. Só que o que o pessoal faz aqui? Põe farinha de trigo para não gastar tanto ovo, né? Aquelas farinhas bem chulé e tal, né? Então a gente começou a descobrir os segredos da culinária italiana. Minha avó era italiana, eu fazia macarrão na mão com a minha avó e tal. E aí voltei, falei assim, putz, Dani, vamos abrir uma pizzaria? Né? Porque a pizzaria aí virou um negócio de obsessão, mesmo a história da obsessão, de eu aprender a fazer pizza. Comprei um forno de pizza, já estou no 3º, né? Ganhei um do Faustão, uma vez fui no jantar do Faustão que ele fazia pizza, né? Aí ele falou para mim, comecei a conversar com o pizza, falou, nossa, você sabe muito de pizza, que forno você tem? Eu falei, não tenho. Aí no dia seguinte ele mandou um para mim de presente, foi o primeiro. Foi um forno do Faustão, Pois é, boa. Foi o primeiro. Aí comecei a fazer a pizza, comecei a me... Um tal de forno santo aí, né? O forno santo é de tijolo, isso, né? Bom, aí comecei a estudar, comprei um livro, aí eu não sei o que eu tenho, mas eu fico amigo de todos os melhores pizzaiolos, eu fiquei amigo de todos, né? Porque eu converso, tal, falo um italiano bem ruim, né? E tal, e fiquei amigo do Enzo Coa, que é o cara que virou a pizzaria, agora virou podcast de pizzaria, mas é rapidinho. Não. Ele fez o pizzaiolo napolitano virar propriedade da Unesco, né? Então é tombado pela Unesco, né? O pizzaiolo napolitano, então tem todas as características. Então eu fiquei amigo dele e tal, ele me deu um livro que ele escreveu sobre a bioquímica da pizza, que eu li, né, em italiano. E aí a minha pizza ficou perfeita, porque eu entendi qual que era a história do negócio e tal. Aí falei, Dani, vamos abrir uma pizzaria, que agora com essa pizza não tem no Brasil. Tal. Aí chamei, como eu não entendia nada, chamei um consultor, me indicaram que é um cara que entende mais de restaurante de São Paulo, é o André Rodrigues. Aí chamei ele, sentei com ele, falei, André, quero abrir uma pizzaria. Aí ele falou, putz, você não vai dar certo, porque pizzaria custa R$10, você vende por 50, você paga o aluguel, tem que pagar o pizzaiolo, não dá certo. Você tem que abrir um negócio bacana, com uma comida top, que o pessoal vai beber vinho e beber drinks. Eu falei, é mesmo? É. E como é que vai ser? Não, vou fazer o projeto para você. Fez o projeto e tal. E aí comecei a procurar o ponto. Aí vi um ponto na Oscar Freire, né? Fui lá, estavam colocando a placa, entrei e falei, corretor, fechei o ponto, né? Bem louco, assim, E aí, em cima disso, a gente fez a decoração, um lugar legal e tal, e tem a pizza que eu queria, eu trouxe um forno
de Nápoles, de 5.000 quilos, veio de navio, demorou 4 meses para chegar, tal, veio montado de Nápoles, só tinha aqui no Italy, né, no Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro, exatamente, é o forno Marani, né, que era o top lá, chegar a 500 graus, tal. E aí peguei um pizzaiolo que eu conheci, que era italiano mesmo, e foi para lá, e a gente foi, e montamos os pratos, arrumei um chefe maravilhoso aí para fazer a criação dos pratos, tal, e tudo com o André coordenando, tal. E comecei a aprender e descobri que restaurante é igual clínica. Tem estoque, tem funcionário, tem, né, leis trabalhistas, tem as regras, etc. Tal. Eu falei, opa, isso aí eu entendo, né? Parte empresarial eu entendo, então deixa eu tomar conta da parte financeira. E fiz funcionar, né? E foi indo, né? Tem quantos anos já que abriu o restaurante? A gente abriu no meio da pandemia, pra você ter uma ideia. Então já foi meio difícil, né? E no comecinho e tal, mas é bom que a gente tinha uma equipe de, sei lá, 6 pessoas. Fazia delivery e tal, bem devagar e tal. De repente voltou da pandemia, a gente estava preparado, vários fecharam, a gente estava preparado para abrir. Né? E aí foi um sucesso. Pode fazer o jabazinho aí, o Grupo Lute, né? É, Grupo Lute. Tem um na Oscar Freire, né? Chama Lute Gastronomia, é o Instagram. Quem mandar o direct para mim, você tem que seguir o Lute, senão não vou nem responder. Vamos combinar o seguinte, se tiver muito cliente, aí você manda lá para minha casa lá uma amostrinha, né? Não, vocês vão ganhar um jantar. Boa. Né? E aí, Lute Gastronomia, que é na Oscar Freire, né? Então, é comida italiana, tem uns vinhos maravilhosos lá, tem uns drinks, tem um mixologista que é top, já estamos com 15 barmans quase, que são muito bons e tal. A gente foi convidado pelo sucesso a abrir no shopping em Genópolis, a gente abriu na cobertura, também ficou super bonito lá. E hoje nós abrimos o Panificio Lute, né? Hoje, pessoal. Hoje mesmo, a gente teve a inauguração e tal. E é outro restaurante, mas tem o pão como artista principal, desde o café da manhã, no almoço e no jantar, né? Tem sanduíche, tem pratos e tal. E o nosso padeiro é tetracampeão brasileiro, o melhor padeiro do Brasil, né? Então aí fomos indo, né, nessa história e tal. E é também um negócio que o meu financeiro toca, né, parte... Esses caras trabalham, hein? Esses caras trabalham, mas a gente vai aumentando, né? Eu tenho cabeça, né? Então tem as pessoas que vão lá ajudando, acrescentando. E tá indo bem. Nós vamos abrir o 4º restaurante, agora em abril, não posso falar o que é ainda, mas é um restaurante que vai ser vai ter as etapas, vai ter 7 etapas e 7 vinhos especiais da Itália, que vão ter lá os melhores vinhos do mundo. Tipo um menu degustação? É um menu degustação, mas com vinhos que são os melhores do mundo, da Itália, né? Tem o vinho, acabou de ganhar de novo a vinícola, é a melhor vinícola do mundo esse ano de novo. Então vai ter essa... Não posso falar. Sassicaia? Vamos procurar, isso mesmo. É o Solaia, né? Que é o vinho Sassicaia também. Mas o Solaia que é a nossa estrela principal lá, que é um vinho... E vai ser aqui em São Paulo mesmo? Vai ser em São Paulo, na Rua Barão de Capanema. Na mesma rua do Dom lá, né? Ao lado vai do Dom. concorrer com o Dom. Não dá para concorrer, que ele é demais mesmo, mas quando tiver cheio o Dom, tem uma opção boa, né? Bacana, cara, que legal. E tá sendo prazeroso aí esse... Não, é assim, é o mesmo estômago que você tem que ter para oftalmo, tá? É o mesmo trabalho, é o mesmo... exatamente igual, estoque, te roubam, né? Aquelas coisas todas, te enganam, vem gente levar vantagem, né? Então, isso eu já tenho estômago para passar por isso, né? Eu não gosto, lógico, ninguém gosta dessas coisas, mas a gente tem o estômago para fazer. E é um investimento, né? Então, essas épocas de investimento, quem tinha dinheiro na bolsa, quem tem dinheiro põe em renda fixa, mas aí a bolsa tem que dar mais com a renda fixa, você não está ganhando dinheiro na renda fixa, pensar bem, né? Tá só a inflação não está comendo, né? Então, por que eu, por exemplo... O Abílio Diniz vendeu lá, tem uma grana lá. Uma parte, o que ele faz do dinheiro? Ele comprou o Benjamin Abraão, né? E montou as padarias, é um jeito de você investir, né? Como eu acho que eu vou bem, o próprio primeiro Lute fez o segundo, que fez o terceiro e que fez o quarto. O dinheiro eu não tirei, né? Então ele com o lucro de um eu abri o segundo, com o lucro dos 2 eu abri o terceiro, né? E vamos para o quarto. Agora eu vou dar uma paradinha. Vamos respirar, vamos equilibrar e tal. A clínica acho que eu não vou vender, mas o restaurante talvez eu venda um dia, né? Porque não tenho tanta... Pela pizza eu tenho paixão, mas eu faço em casa. Mas, né, a oftalmologia é mais importante aí para mim. É a história da sua vida, né? É um negócio que dói mais, né? Para você vender e tal.
Mas isso é legal de servir de inspiração para uma galera que está ganhando um dinheiro no consultório e tal, e não sabe onde investir. De repente, ter uma ideia dessa fora da caixa pode ser muito bacana, né? Você está numa cidade do interior, de repente, pode abrir uma franquia de alguma coisa, pode abrir um restaurante, enfim. Eu acho que é legal isso, né? Você ter outras fontes de renda. Eu acho que a diversificação, assim, é o último almoço grátis que existe. Você não depender só de uma coisa é muito importante. A pandemia mostrou isso, né? Imagina se você já tivesse... se bem que os restaurantes também iam ter fechado, mas imagina ter outras fontes de renda, assim, na pandemia, onde todos os consultórios fecharam. É uma coisa que ia ajudar bastante. Então, acho que vale como um insight do pessoal, né? Às vezes fica igual perdendo dinheiro na bolsa, né? Exatamente. Não, é um negócio que pelo menos você tem controle, é difícil e tal. Na pandemia, sabe que a gente ganhou dinheiro? Vendendo farinha. Porque eu comprava farinha pro Lute, pra pizza, que é a mesma farinha que você fazia pão. E aí acabou as farinhas que o pessoal fez muito, todo mundo sabe, amigos que fizeram pão em casa, né? Todo mundo se desenvolveu em alguma coisa. Então, pão foi uma coisa que não tinha. Então, eu tinha um estoque grande de pão e eu comecei a vender no Mercado Livre a farinha para o pessoal fazer pão em casa. Mas é um espírito empreendedor também. Eu tinha uma farinha sobrando no restaurante e botou pra quem no mercado. Ganhou dinheiro fazendo slide, vender farinha é tranquilo. É fácil, né? Acho que tinha 2.000 quilos de farinha e a gente começou a vender, né, com lucro de, sei lá, 100%, porque faltou. Então, você queria fazer, né, a minha mulher fazia pão em casa, né, pão integral, aquelas coisas todas, para você mesmo fazer, porque era difícil ir na padaria comprar pão, né? Então, o pessoal começou a fazer. Então, muita gente faz, né, muitos médicos faziam pão. Então, a gente vendeu no Mercado Livre e em 2 meses acabou o estoque da farinha lá e beleza. E qual que é a tua opinião com relação eu não sei se chegou a fazer em algum momento da vida empréstimo a banco para ajudar nesses negócios e tudo mais? Então, o segredo é não faça empréstimo, tá? Se você tem hoje, sei lá, tem alguma dificuldade, eu acabei de fazer isso, financeira, né? Porque o pessoal, às vezes, até 1 ou 2 dias a gente usa cheque especial. Usava quando o cheque especial era 2%, 3%, não tem problema, agora é 15%, né? Então, o pessoal minha secretária, principalmente das contas pessoais, quando ela vai pagar, ela usava um pouquinho de cheque especial, porque convênio paga só quando eles querem, né? Cirurgia, às vezes não tem um fluxo de caixa e tal. Eu falei, olha, você não pode nunca mais usar cheque especial agora, porque agora está muito alto, 15%, né? Tive até que tirar um pouquinho da aplicação, cobrir os cheques, ela está proibida. Você está proibida. Mas pegar dinheiro em banco nessa agora não pode, tá? É melhor você tirar da aplicação, deixar tudo direitinho, imposto também. Se você conseguir, de repente você não tem dinheiro um mês, você não paga o imposto, mas paga no próximo. Também o imposto agora é IPCA mais 1%, né? Então, isso aí são o mínimo do empreendedor brasileiro precisa entender tudo isso, tá? E aprender isso. Não pegue empréstimo para... vou abrir uma clínica, vou pegar empréstimo. Não. Você vai lá na vendedora de... esqueci o nome deles, que vende os aparelhos, fala, eu quero pagar em 24 vezes, você parcela para mim. Vai lá, trabalha, paga em 24 vezes, né? Esse eu aí acho é o negócio. Que você ter cautela também, né, e ir aos poucos, de repente, né, não ficar alavancando demais, porque agora num cenário que os juros aumentam, de repente você estava mais alavancado, de repente você pode ter muita dificuldade para pagar as contas, né? Então acho que vão com calma, né? É a recessão. Faz, né? Parcelado, vai na boa, junta o dinheiro e tenta comprar à vista, tenta negociar, né? E não fica se endividando, ainda mais quem está começando a carreira aí, eu acho que não é uma coisa muito bacana, né? E acho que, assim, o Dr. Renato, além de tudo isso que falou, ainda também tem um podcast, né? Quer comentar um pouquinho sobre esse podcast? Então, além do podcast do Age Institute, que não sou sozinho, né? Que explica mais sobre a filosofia, tudo. Tem o podcast que eu fiz com a minha mulher, que chama Beleza dos Seus Olhos. Tem 2 partes. Tem o YouTube, que é um canal do YouTube, e tem o podcast que a gente senta, né, um pouco e bate papo. Então, na minha entrevista, a gente fala umas coisas engraçadas, né? Aliás, a gente falou nenhuma besteira aqui para ser engraçado, né? Então, a gente... Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Daí a gente fala, né? A gente fala coisas engraçadas, porque o pessoal que conhece a gente, eu brinco bastante, ela brinca bastante também, então faz... E a gente fala de catarata, para o paciente mesmo, né? Então, muita gente chega, às vezes, na clínica e pergunta, mas a sua mulher não trabalha aqui? Eu falei, não. Porque ela é tão simpática, eu quero conhecer ela, tal, não sei o quê. Então, o podcast é isso. E a gente acabou fazendo um canal do YouTube, também chama Beleza dos Seus Olhos, que foi feito pelo seguinte, vocês vão achar até estranho, mas é engraçado. A gente
tinha televisão na sala de espera, então eu ficava passando lá o Datena, que foi matou, não sei o quê, assassinado. Perseguição na dele, polícia, né? Ou então aqueles canais também de mulher que tem à tarde, que é só propaganda de ômega 3, de não sei o quê. Tá? Então eu ficava passando isso. Casos de família. Casos de família, ratinho, né? Então passava o dia inteiro, eu saía, né? Tava, né? Ou passando Globo, né? Passando, então eu achava bem chato. Eu falei assim, putz, o que a gente pode passar aí, né? E eu... Lá nos Estados Unidos tem aqueles canais, né? Eu até cheguei a assinar uma época que passava o que é glaucoma, aquela computação gráfica e tal. Mas é chato, porque passa o negócio uma vez, né? O cara vem de novo a mesma coisa. Então a gente resolveu fazer vídeos de viagem, né? A gente viu começou a assistir alguns vídeos de viagem antes de viajar, sei lá, vamos para Milão no Congresso. Então viu o que tinha em Milão, então assistia né, vloggers, né, que chamava antigamente, ainda chama assim? Não sei. Acho que sim. Acho que sim. YouTubers. Né? YouTubers, né? Então tinha os caras que faziam vídeo, né, viagem, então a gente falava, vamos fazer igual que a gente faz melhor. Então, cada viagem que a gente fazia, levava a câmera, filmava e tal, e eu mesmo editava, né, vocês podem ver, os primeiros são horríveis, né, aí foi melhorando um pouquinho, a gente vai aprendendo, vai estudando, né, hoje eu faço edição no Premiere e tal, né, ponho trilha sonora. Cara. Pô, dá um help pro moleque aí. Me chama. O cara tá mexendo no Premiere. Premiere, põe, né, som, tá? Então começou a melhorar os vídeos, né? Fomos para Jerusalém, na Itália tem vários vídeos, na Suíça, minha irmã mora lá, então de vez em quando eu vou ver minha irmã na Suíça, eu faço os vídeos e tal. E a gente passa entre os negócios de o que é glaucoma, o que é tal, a gente passa esses vídeos. E a gente viu que os pacientes gostam muito, eles se identificam com você, normalmente eles entram falando do vídeo, então parece que já te conhece, né? Tipo artista de TV, né? Você vê o Marcos Mion, né? Quem assiste ele na televisão, você anda na rua, você encontrar com ele, fala, Marcos Mion, tal. Parece que você conhece ele, né? Porque você está todo dia na sua casa, tá, Silvio Santos, né? Todo dia à noite, domingo, todo mundo assistia, né? Era amigo, seu amigo. Você vê ele na rua, fala, vamos tomar um café e tal. Então, é mais ou menos isso. Você tira essa barreira do médico, muito sisudo, muito... Então, as pessoas às vezes entram, comentam o vídeo, já vão depois em casa, assistem os outros episódios, vão viajar, falam, putz, você foi já para, sei lá, foi já para... Qualquer lugar, vai para Amsterdã, Sicília, pode ser. Foi para Sicília, né? Tem um vídeo da Santa Luzia, fui na terra da Santa Luzia e tal. E aí você já foi, tá? E você fala, tem um vídeo lá, ele vai lá, assiste, vê, tem as dicas. Amsterdã é complicado, né? Vídeo lá no coffee shop. No Red Light. Bulldog. Os pacientes assistindo o doutor lá. Esse eu não tenho. Mas são vídeos assim, os que são muito, né? Às vezes a gente faz uns que são até meio bestas, sabe? Eu não passo, né, no negócio e tal. Mas tem outros que são muito feitos. Tem um de Firenze, que é lindo, né? Tem um agora nós fomos para Miami, eu aluguei um Tesla, né? Então, fiz um vídeo, aluguei um Tesla em Miami. Mostra eu sem dirigir, sem o sapato, sem o pé, né? Ele dirige sozinho. Tem no YouTube também esses vídeos? Esse é o último. Tá no YouTube também. Tá no YouTube, beleza dos seus olhos. Vou dar uma olhada no tem uns vídeo. bons... bem legal, assistir ontem, são muito bons. Tem uns do Tesla. Tem uns legais e tem uns que são bestas, né? Então, a gente às vezes coloca, tá? Mas é mais assim, tem um que eu adorei, que a gente foi para o paciente se sentir familiarizado com você e tal, ver como que é a sua rotina. Até assim, antes da consulta, né? Porque ele viu antes da consulta. Tem um que a gente foi para Chiang Mai, foi naquele Parque dos Elefantes, que você anda no elefante, aí você mexe no cocô do elefante, tem tudo isso. Esse é um vídeo maravilhoso que eles adoram, né? Então, onde que é? Tailândia? Tailândia, né? Então a gente foi andar de elefante e tal, fez um vídeo muito bacana, tá? Esse é um dos o pessoal mais comenta, tá? Então, é legal. Então, é uma brincadeira, mas que acabou dando certo. E eu ponho também, às vezes, por coincidência, eu atendi muita gente de televisão, por coincidência, né? O Gugu, o Faustão, né? Várias pessoas, esses dois, tem vários. E aí eu ia sempre nos programas, eles não queriam me convidar. Aí o CRM, né, tive que começar a tomar cuidado e tal, porque a gente ia, isso é naquela época que fazia bastante cirurgia e tal, e às vezes a gente vai naqueles programas mulheres, etc, tal, e aí essas matérias a gente põe também. Então explica lá o que é ceratocônio, o que é catarata, tal, e melhor você assistir isso, né? Melhor para você que é o médico, o paciente está assistindo isso, que está vendo besteira, né? E é um negócio que dá um conhecimento também pro paciente, eu acho legal. Legal. Para vocês é legal também que você está em família, fazendo uma coisa divertida com a família ali, gravando. Né?
Às vezes levam as crianças, eles participam também e tal, né? Eles ficam lá vendo quantos seguidores você tem, pai. Já tem algum filho na idade de ser médico, assim, ou eles não... O mais velho tá fazendo engenharia, né? A do meio diz que quer ser médica, né? Mas acho que não oftalmo, né? Quer ser cardiologista. E o menorzinho quer ser chefe, né? Vamos ver, esse tem 11, né? Vamos ver vamos ver o que ele fala. Bacana. Mas ele vai na cozinha lá dos restaurantes e domina, né? Legal. A gente está chegando perto do episódio número 100 e aí a gente começou agora, toda vez que o convidado vem, ele tem que sugerir um outro convidado aí, alguém que é bom de papo, alguém que você conhece há muito tempo, que ia ser legal a gente chamar aí, então a gente não tinha combinado antes, vai ter que pensar alguém... Pois é, jogamos em cima da hora. Né? Paulo Schor já veio? Paulo Schor já gravou na época que era online, nunca veio presencial. Boa. Paulo Schor, ele é muito simpático, muito inteligente e tal, então é um cara que também é que nem eu, não que eu seja inteligente, mas o conteúdo é muito grande, então vocês podem falar de várias coisas, tá? Um cara... Fala de inovação que ele gosta, né? Ele também tem um podcast, se não me engano, vamos chamar o... ele nunca me conta, tá vendo? Eu falo dele, ele nunca me convidou pro podcast, mas também, sou da velha agora, não tô inovando nada. Não, pô, muita trajetória muito bacana, muito interessante, assim, é legal conversar com pessoas que não se restringem, assim, à oftalmologia. Eu acho que é uma virtude do médico você não ser aquela pessoa assim bitolada no oftalmologia. Isso te traz muitas outras coisas, eu acho que traz muita bagagem. Então eu queria te agradecer aí pelo ter aceitado o nosso convite, foi muito legal, gostei muito do papo, estou inspirado aí para empreender mais, para construir novos negócios. Eu acho que todo mundo vai se sentir de uma forma também inspirado, porque foi muito legal. Legal, e é legal assim, o pessoal mais jovem, né, tem a história de startup, né, vocês estão com esse, né, com o Oftcast, com a parte dos cursos, tal, é um negócio muito diferente que vocês mesmos, né, viram a oportunidade de fazer, então não precisa ser... Eu sou velho, eu fui no restaurante, fui na coisa assim, abri uma academia também uma vez, foi legal também. Na época do CrossFit, tive um CrossFit gigante, né? Esse cara já fez tudo. Acabei vendendo também. Já teve empresa de avião, empresa de ônibus. Exportador. Quando eu tinha 7 clínicas, eu tinha um helicóptero, eu ia pilotando o helicóptero, né? Então eu fiquei famoso naquela época lá, o pessoal falava mal de mim pra caramba, né? Então... Cara, não mexe esse negócio de helicóptero não, cara. Helicóptero não cai, aí daquela época caiu 4 no mesmo mês, eu vendi. Até um oftalmologista morreu, que era conhecido. Tal. O Fyodorov, lembra que fez a cirurgia de radial? Ele morreu no helicóptero também. Foi tudo na mesma época lá. Então eu vendi e nunca mais andei. Boa. Mas era isso aí. Mas obrigado mesmo. E vocês são mais jovens, né? Então tem outras oportunidades, essa parte, né, das startups, mesmo essas coisas, oportunidades que vocês veem, né? Aqui eu vi, é o que eu vivo. Né? Então, acho que a dica é essa. Fica sempre de olho. Como não depender tanto de vocês, também dá para ganhar dinheiro sem investir muito, né? Eu abri um restaurante e eles estão se comprando, os outros, estão se abrindo os outros. Pode ser que chegue uma hora que eu quebre e feche os 4 de uma vez, né? Não tem madeira aqui. Aqui na Oft Review, a gente começou gravando com o celular e com... O microfone era o AirPods, né? Só que aí a gente foi vendo as oportunidades, foi vendo que estava dando certo, foi, cara, vamos investir, porque o público vai ser cada vez mais exigente. Aí a gente foi investindo e eu acho que é dessa forma. Começa pequeno, começa com o pé no chão, mas nunca deixa de sonhar, de acreditar e de querer crescer, né? Mas igual você falou, não é para todo mundo, não tem demérito nenhum você querer ter um emprego mais estável, um outro tipo de vida, enfim, ter uma vida mais tranquila, não tem certo e errado, mas a gente quer inspirar, assim, as pessoas que têm um sonho, têm a vontade de irem atrás, né? Isso mesmo. E a oportunidade está sempre do nosso lado, né? Então, você prestar bem atenção, ter o network, ter o conhecimento, né? Eu não tinha nada de conhecimento de restaurante, né? Hoje eu entendo bastante, não que nem médico, oftalmologista, mas eu entendo bastante e tal. Hoje tem tem alguns especialistas junto de mim, melhores que eu, né? Tem o Lalo Zanini, que é um cara que já abriu 90 restaurantes, está no grupo lá também, ele recebe as pessoas, é um cara é um restauranteiro mesmo, conhecido, tal, entrou lá no grupo, tal, e também ajuda a gente a fazer crescer. Então, se juntar de gente competente, que te dê o que você não tem, né, a parte financeira, tal, e vai devagarzinho e reinveste e garanta a sua renda de uma coisa e não mistura com a outra, né? Então, a empresa nunca mistura com a pessoa física, isso aí é uma base,
né? E também, um dia vocês me convidam para como planejar o futuro, tá? Que eu comecei a planejar com 40, né? Se tivesse começado com os 30, eu não estava nem aqui mais hoje, né? Porque na época que foi o crescimento e tal. Então, isso é muito importante, tá? Guardar aquela história da reserva de emergência, guardar 10% do que você ganha a partir da hora que você começar a trabalhar. Põe lá no lugar e esquece, sabe? Aplica e esquece. Compração da Apple lá, esquece, né? Então, é um jeito. Mas quando eu comecei a fazer aquela cirurgia, só para vocês terem uma ideia como é que é. Quando eu comecei a fazer essas cirurgias, eu tinha um amigo que falou, olha, eu aplico lá no HSBC de Miami. Falei, manda um dinheirinho para lá. Eu falei, tinha $100 mil, eu mandei $100 mil. Aí passou, a moça me ligou e falou, tem umas empresas aqui que é empresas de tecnologia. Amazon, Apple, Microsoft e Google. Então, nós vamos comprar esse negócio e eu acho que é o que você tem que fazer. Eu falei, tá bom, não conhecia nenhuma. Para vocês terem uma ideia, não conhecia nenhuma. E aí comprei, em 4 meses ela me ligou e falou, Renato, a gente vai ter que fechar o fundo porque a gente foi, pela escolha que a gente fez, não sei o que aconteceu, eles acharam que a gente estava com alguma informação privilegiada, mas aumentou 8 vezes, né? Então, de 100 mil foi para 800 mil e tiveram que fechar o fundo. E aí eu resgatei, pus em outras coisas e acabei perdendo uma investimento bom, né? Se tivesse ficado, devia ter multiplicado por uns 50 hoje. Né? Incrível, né? Incrível. Mas foi 8 meses, 8 vezes. Uma coisa incrível, né? Então é isso. Tem um pouquinho passando, né? Tem um pouquinho de sorte, né? Tem um pouquinho de você. Isso aí foi sorte, porque eu não sabia nada. Só, né? Às vezes tem sorte também no negócio, né? Às vezes tem bênção, né? Mas a gente é isso aí, ficar sempre de olho, né? E não bobear, porque aqui o Brasil não perdoa muito, né? É muito difícil mesmo. É isso aí, pessoal. Então, obrigado, Renato. Obrigado, Bernardo. Esse é o nosso Softcast 95. Valeu, pessoal.